Esta é a minha Bíblia, a santa palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que posso fazer. Hoje, irei aprender a palavra de Deus. Eu vou corajosamente confessá-la. Minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Estou prestes a receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Vou fazer dela uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A esconderei no meu coração para não pecar contra o meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Um texto muito simples. Diz assim a palavra do Senhor: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Repete comigo: mulher apanhada em adultério. E pondo-se no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a se inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E se levantando Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão todos aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Um texto, irmãos, muito simples. Um texto que eu posso dizer que não é fácil de você pregar sobre ele. Não é fácil para você trazer, ministrar, poder ensinar aquilo que estava acontecendo, o que aconteceu através da vida dessa mulher. Mas eu quero falar de uma oportunidade divina. Pode colocar a foto, fazendo um favor? Eu quero falar de uma oportunidade divina. E nós sabemos, irmãos, que todos nós estamos nesta vida procurando por uma oportunidade. A chance de isso, deixa essa foto, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Uma chance para nos darmos bem, uma chance para encontrarmos uma oportunidade que venha mudar a nossa vida, uma chance para procurarmos, para acharmos uma oportunidade que venha ter um grande impacto. Você hoje que está aqui nesse país, você veio porque houve uma oportunidade, uma porta se abriu, você pegou essa oportunidade e veio para cá, seja de avião, seja pelo México, seja por Bahamas, e eu creio que o povo ainda inventa outro caminho. Canadá, FBI vê isso aí, vai. Mas de qualquer forma, uma oportunidade se abriu. E você não olhou, como eu disse, você não olhou as dificuldades, mas você viu que era algo que poderia mudar a sua vida, você deu um jeito e veio, e está aqui. Certo ou não? E não é só
relacionado a vir para a América, em todas as nossas áreas da nossa vida, nós buscamos oportunidades que venham nos dar a chance de melhorarmos. E às vezes, irmãos, nós bagunçamos tanto o meio-campo, tanto as nossas vidas, que cometemos falhas, prejudicamos pessoas, estragamos alguma área, relacionamentos, às vezes casamento, relacionamento com os filhos. E muitas vezes esses relacionamentos se desgastam, esses relacionamentos se corroem, e muitas vezes nós procuramos também uma oportunidade, nós oramos e buscamos e pedimos a Deus uma oportunidade de refazer aquilo que nós fazemos errado, de consertar o nosso erro, de desfazer, vamos dizer, o estrago que nós fizemos para consertarmos e recomeçarmos e reconstruirmos aquilo que foi de certa forma destruído, não só em relacionamentos, mas também em trabalho. Alguém aqui já teve a experiência de ser mandado embora por causa de um vacilo, um erro, e isso te custou uma boa oportunidade de emprego? Talvez você já teve tido essa experiência, e tudo que você queria, se te desse uma outra oportunidade, eu não faria aquilo que eu fiz. Certo ou não errado? Oportunidades, nós estamos em procura de oportunidades. E muitas vezes, irmãos, essas oportunidades, elas aparecem. E nós vemos pessoas que tomam essa oportunidade. E muitas vezes, algumas oportunidades são nos dadas. Existem oportunidades que você procura. Você sabe numa possibilidade, você vai atrás, e você vai, alcança, a porta se abre e você sai com a tua bênção. Existem outras oportunidades, existem outros momentos que a oportunidade chega diante de você sem você estar procurando, sem você estar buscando. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo homens que não perderam a oportunidade. Quando eles ficaram sabendo que uma grande porta ia se abrir, eles não perderam a oportunidade, com todas as suas forças, eles correram até que eles conseguiram e saíram com a tua bênção. Você lembra do cego Bartimeu? Ele ouviu falar que Jesus estava passando pelo caminho, e ele pensou no seu coração: essa é a oportunidade de eu ser curado, essa é a oportunidade de ser sarado. E quando ele soube do barulho, ouviu o movimento e soube que era Jesus, o que ele começou a fazer? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim! Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim! E ele começou a incomodar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ao ponto que as pessoas começaram a mandar ele calar. Cala a boca, você está atrapalhando, você está perturbando, você está bagunçando, você está perturbando o ambiente. Mas ele sabia que era a oportunidade da vida dele. E o que a palavra diz? Ele começou a gritar mais alto: vocês querem medir forças comigo? Eu vou gritar. Eu posso ser cego, mas eu não sou mudo. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até que Jesus falou: manda chamar este homem, manda chamar. A oportunidade estava passando, e o cego não deixou passar em branco. Jesus estava passando. Jesus não vai passar aqui sem me tocar, Jesus não vai passar aqui sem me curar, e eu vou gritar. E ele gritou, e Jesus parou. E você sabe o que aconteceu? O que tu queres que eu te faça? Jesus, eu quero ver. Seja feito como a tua fé. E imediatamente aquele homem foi curado, a sua visão foi restaurada, e ele continuou o caminho seguindo a Jesus. Oportunidade que foi aproveitada. Também encontra na palavra de Deus a história de uma mulher que sofria do fluxo de sangue por muitos anos, e tinha gastado toda a sua renda, todo o seu dinheiro. Era uma mulher de posses, mas tinha gastado todo o seu dinheiro buscando tratamento, e nada aconteceu. Certa vez, ela ouviu falar: Jesus iria passar, Jesus estava passando. E quando ela soube disso, ela pensou no teu coração: se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Era a oportunidade da vida dela.
E a palavra de Deus fala que por causa de muitos anos que ela estava sofrendo dessa enfermidade, ela era uma mulher fraca, debilitada. Mas quando ela sabia que era a oportunidade da vida dela, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou as suas debilidades, ela enfrentou a sua fraqueza. Por quê? Ela não poderia deixar Jesus passar sem tocar na orla das suas vestes, nas barras das suas vestes. E o que aconteceu? Você conhece a história. Quando Jesus estava passando e ela tocou em Jesus, Jesus parou e disse: quem me tocou? Pedro achou até cômico a pergunta de Jesus, porque Jesus, o Senhor está cercado por uma grande multidão, todo mundo está te apertando e o Senhor pergunta: quem te tocou? Mas alguém tocou de maneira diferente, alguém tocou com fé. Alguém entendeu que Jesus era a oportunidade da vida dele e dela, e ela foi e tocou em Jesus, e ela levantou, restaurada, curada, liberta. Aquilo que o dinheiro dela não fez, a fé em Jesus Cristo fez por ela. A oportunidade da vida dela. Ela entendeu que ou era aquele momento, ou nunca mais ela iria morrer com aquele mal. Então ela entendeu que ela não poderia deixar que essa oportunidade divina passasse em branco, perder essa oportunidade. Jesus estava passando e ela foi de encontro a Jesus. Houve outra mulher também, você conhece a história de uma mulher da região sírio-fenícia. Ela tinha uma filha endemoniada em casa, você lembra dessa história? Ela tinha uma filha que estava possessa por espírito maligno, e de repente ela ouviu falar que Jesus estava passando pela cidade, Jesus estava passando pela região onde ela estava, e sabe o que ela fez? Ela foi de encontro a Jesus. Ela foi de encontro a Jesus, por quê? Porque ela entendia que era a oportunidade de Deus para ver a filha dela liberta daquele espírito maligno. E quando ela chegou, viu Jesus, ela começou a gritar: Jesus, tenha compaixão, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha compaixão. E ela, da mesma forma como fez o cego, ela foi atrás de Jesus e também começou a perturbar, ao ponto que os discípulos chegou para Jesus e falou: Jesus, abençoa essa mulher logo, porque ela está perturbando, ela está incomodando. E Jesus falou: não, ainda não chegou o momento de eu abençoar. Eu fui mandado para abençoar a casa de Israel. Ela era uma gentia, ela era uma estrangeira, ela não era uma israelita. E Jesus estava falando: olha, não chegou o momento de abençoar. Eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Eu não posso pegar aquilo que é reservado para os filhos e dar para aqueles que não merecem, daqueles que não chegou o tempo para aqueles, para os cachorrinhos, ou seja, dar para outras pessoas aquilo que é reservado para os filhos. Mas mesmo assim, diante dessa declaração, a mulher falou: Senhor, mas até os cachorrinhos comem a sobra, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos, caem da mesa dos senhores. Senhor, o que eu quero é simplesmente uma pequena sobra, as migalhas, porque eu sei que a migalha que vem de ti, o pouco que vem de ti, vai mudar a vida da minha filha. Você está entendendo? Oportunidade, por mais que eu encontro barreira, por mais que muitas vezes encontro palavras que não me agradam, mas eu não vou perder a oportunidade, porque eu sei que Jesus tem o poder de transformar a minha vida. Jesus tinha o poder de transformar a vida daquela mulher. E quando Jesus ouviu aquela declaração de fé, Jesus falou: nem Israel ouviu uma fé desse jeito, nem no povo que adora a Deus, serve a Deus, viu uma demonstração de fé tão poderosa como dessa mulher. Filha, seja feito conforme a tua fé, seja feito conforme a tua vontade. E no mesmo instante, aquele espírito maligno largou a filha daquela mulher. O que é isso? Oportunidades que apareceram e a pessoa lutou, correu, buscou, foi atrás e recebeu a bênção. Amém? Apareceu, mas elas lutaram, foram atrás. Elas entenderam, não é que chegaram e ofereceram, elas entenderam que elas não poderiam perder essa chance de ter um encontro com Jesus, de se achegar com Jesus. Não foi oferecido a elas, elas foram buscar em Jesus a resposta para o seu milagre. Agora, irmãos, olhando para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus
havia se programado para ir para o templo, para poder ensinar. E ele foi surpreendido com um grupo de homens que arrastavam uma mulher que havia sido pego no adultério. Havia sido pego cometendo um pecado. E os religiosos e os escribas e fariseus, o grupo religioso da época de Jesus, trouxeram essa mulher com o intuito de colocar Jesus numa situação constrangedora, de fazer com que Jesus, de alguma forma, forçar uma situação para que Jesus ou quebrasse a lei, ou violasse a lei de Deus, ou também violasse a lei dos romanos, que era o governo que governava, o governo que estava que subjugava a nação de Israel naquela época. Eles queriam colocar em Jesus de alguma forma, eles queriam fazer o mal contra Jesus. E quando Jesus estava ensinando no templo, eles trouxeram essa mulher, querendo saber o que Jesus achava daquilo que a palavra, que a lei de Moisés ensinava. E eles chegaram dizendo: Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E olha, irmão, a perversidade, a sagacidade desses homens, porque olhando para a palavra de Deus, a lei de Moisés, olhando para aquilo que Deus orientou Moisés para escrever, quando alguém fosse pegado em adultério, deveria vir não somente a mulher, mas a mulher e o homem. Engraçado que esses homens levaram só a mulher. Onde estava o homem? Ela estava adulterando sozinha? Lógico que não. Mas a sagacidade, a malignidade daqueles homens era o intuito de simplesmente envergonhar aquela mulher e colocar Jesus numa situação constrangedora. Eles não estavam interessados na justiça, eles não estavam interessados em aplicar a lei, eles estavam interessados em fazer algo para prejudicar Jesus. Mas eles diziam: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando na lei, e nos mandou Moisés que as tais sejam apredejadas. Tu, pois, o que diz? Havia sobre aquela mulher, devido ao seu pecado, uma sentença de morte. Preste atenção, uma sentença de morte, devido ao pecado que ela havia cometido. Se você ler lá em Levíticos capítulo 20, versículo 10, você vai ver a lei de Deus concernente ao adultério. E a pessoa que cometesse adultério, tanto o homem como a mulher, deveriam ser apredejados até a morte, para que o mal fosse dissipado do meio da nação, no meio da congregação de Israel. Ou seja, o adultério leva à morte. Trazendo para os nossos dias de hoje, o adultério também leva à morte. Talvez não a morte física, mas a morte espiritual, a morte da família, a morte da alegria dos seus filhos. O adultério continua sendo algo poderoso e com grande ação destruidora. E quando nós olhamos, voltando para a história, nós vemos que havia uma sentença de morte para quem adulterasse, para quem cometesse esse pecado. E essa mulher estava, ou seja, sentenciada à morte. Ali ela estava, além de ser humilhada e envergonhada na frente de todos, ela sabia que aquilo ali eram os últimos momentos dela de vida, que ela seria violentamente morta, através de apredejamento. E eles chegaram com Jesus buscando o que? Tentá-lo, versículo 6, para que tivessem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Foi como se Jesus estivesse ignorando aquilo que eles estavam falando. Jesus abaixou e começou a escrever na areia. A palavra de Deus não fala o que Jesus estava escrevendo. E eles, incomodados com a atitude de Jesus, eles começaram a insistir com ele. Versículo 7, foi quando Jesus se levantou e disse uma única palavra, uma única sentença, e falou: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Seja o primeiro.
a ferir esta mulher. Por quê, irmãos? A razão que eles haviam levado aquela mulher, mediante a lei trazia uma sentença, por causa que o pecado era uma infração contra o Senhor. E nós entendemos pela palavra de Deus que todos pecaram e o pecado nos afasta do Senhor. Então, quando Jesus falou, Jesus fez com que eles fizessem uma alta reflexão sobre as suas vidas. Vocês estão querendo manifestar justiça por causa do pecado que essa mulher? Qual de vocês não tem um pecado? Qual de vocês está sem pecado? Então seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher, contra essa mulher. E Jesus voltou a se inclinar e a escrever na areia. Alguns pastores supõem, não há base, que provavelmente Jesus começou a escrever os pecados daqueles homens na areia. A Bíblia não diz isso, é só uma suposição. A Bíblia não fala o que Jesus começou a fazer, mas nós entendemos que a consciência de cada homem que estava acusando começou a pesar. E os mais velhos começaram a deixar as pedras e a sair caladinho, sem fazer nada, um por um, até que todos se afastaram e deixaram somente Jesus com aquela mulher. Somente Jesus com aquela mulher. E nós vemos que o que aconteceu? Jesus se levantou, olhou ao redor e não havia mais ninguém. E virou para aquela mulher e fez a pergunta: onde estão os seus acusadores? Aqueles que queriam te matar. Aqueles que queriam que a justiça de Deus fosse manifesta sobre a tua vida. E ela foi: Senhor, eu não vejo ninguém. Eu não vejo ninguém. E Jesus vira para ela e fala: filha, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. Preste atenção. Jesus não estava fazendo uma apologia ao adultério. Jesus não estava desmerecendo o pecado dela. Mas Jesus estava dando uma nova oportunidade para aquela mulher. Um novo recomeço. Jesus estava manifestando o propósito da sua vinda. O propósito do seu nascimento e da sua vinda naquela terra. A vontade de Deus para a humanidade. Ele estava manifestando que não era a vontade de Deus que o homem perecesse no pecado, mas tivesse uma oportunidade de um novo recomeço, que não fosse destruído pelos seus pecados, os seus erros, mas que tivesse a oportunidade, mediante o sacrifício de Jesus, mediante a vida de Jesus, de recomeçar, uma nova oportunidade, de desfazer a bagunça do passado e viver uma nova vida, mediante aquilo que Deus estava proporcionando. Aquela mulher naquele momento, irmãos, em que levaram ela diante de Jesus, Deus abriu uma porta para que ela não morresse e vivesse uma nova vida, mediante o perdão que Jesus estava manifestando a favor dela. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Vai e vive uma nova vida mediante o poder de Deus. Vai e vive uma nova vida em honra ao nome do Senhor. Vai e vive uma vida totalmente diferente do que você tem vivido até agora. Eu não estou aqui para te condenar, mas eu estou aqui para te dar vida, para te dar uma nova oportunidade. Irmãos, o que eu quero trazer nessa noite, eu coloquei essa foto. Muitas vezes, irmãos, nós estamos igual a esse cavalo. Olha aí, será que esse cavalo não tem poder, ou não tem força o suficiente para arrastar essa cadeira? Olha como isso é cômico, irmãos. Olha o tamanho desse cavalo, olha a força desse cavalo. O cavalo puxa carroça, o cavalo puxa carros pesados, mas ele está amarrado numa cadeira. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida se encontra de uma forma semelhante.
nós achamos que estamos vivendo algo, nós estamos bem, nós estamos, mas na realidade, a fotografia da nossa vida espiritual está dessa forma. Nós temos toda a força para vencer, para viver, para estar gozando de uma vida, mas nós nos encontramos amarrado ao pecado, amarrado, limitado, impossibilitado de agir, impossibilitado de vencer, impossibilitado de caminhar, impossibilitado de viver as promessas de Deus, porque o inimigo conseguiu tampar os nossos olhos, o inimigo conseguiu tampar a nossa mente, fazer com que nós não venhamos entender a força, o poder, a capacidade, a vontade que Deus tem para nossas vidas, e muitas vezes nós nos encontramos presos a coisas insignificantes, a pecados, a procedências, e achamos que não podemos fazer, não podemos vencer. Mas eu quero dizer nessa noite, a oportunidade divina de Deus para a tua vida é para cortar aquela corda, para que você venha viver uma nova vida, para que você não venha se sentir mais preso, para que você não venha se sentir mais amarrado, alienado, mas venha viver a nova vida que Cristo te oferece. Sim, aquele cavalo, ele foi subjugado a estar numa situação ao ponto que ele se acha impossibilitado de mover, porque ele está amarrado àquela cadeira. Muitas vezes o inimigo tem trabalhado nas mentes: olha, você não vai ser ninguém na presença de Deus, não vai te usar nada, essas promessas não vão cumprir nada, porque você é pecador, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você é falho, porque a sua família está destruída, porque é casa de A e B, acusações. E muitas vezes, irmãos, existem pessoas na igreja que não estão movendo, não estão vivendo a vida que Deus tem separado, a oportunidade, a vida, a glória, a presença, o sacrifício de Jesus na cruz. Não estão vivendo, porque o inimigo tem trabalhado, o inimigo tem amarrado, o inimigo tem colocado que você não vai daqui para lá, porque você é pecador, você não pode, você é impossibilitado, você não é preparado, você não tem conhecimento suficiente, você é muito pecador, você não pode tocar nestas coisas, você não pode adorar o Senhor, você não pode, mas eu quero dizer para você nessa noite, hoje é noite de uma oportunidade divina, que esta corda tem que ser cortada. Você veio aqui nessa noite, talvez não estava esperando, mas Jesus mandou te dizer: hoje é a noite da tua libertação, hoje é a noite do teu perdão. O inimigo pode te acusar, mas Jesus está falando: eu não te condeno, eu tenho perdão, eu tenho liberdade, hoje eu vou te dar a oportunidade de uma nova vida, mediante ao meu sangue. Você está me entendendo nessa noite? Existem pessoas que correm atrás da oportunidade. Hoje Deus está mandando dizer, hoje Deus veio aqui, o culto foi preparado, porque Deus está abrindo uma nova porta, uma oportunidade que você não esperava, uma oportunidade que você não estava enxergando, mas Jesus está abrindo os teus olhos hoje, para que você entender, está na hora de viver uma nova vida, está na hora de receber o perdão de Deus, está na hora de se levantar e ver que os teus acusadores já estão saindo, e Jesus tem uma palavra de perdão para a tua vida. Quando muitos querem te condenar, Jesus mostra que está disposto a te perdoar. E pela graça de Deus, te dá uma oportunidade para recomeçar tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Quantas pessoas, irmãos, eu falo isso, daquilo que Deus tem me dado, capacidade de perceber e ver todas as pessoas, quantas pessoas têm se sentido incapazes, por causa que o inimigo tem falado: olha, o seu pecado é muito grande. Olha, irmãos, o que estava sobre a vida dessa mulher era uma sentença de morte, e Jesus tirou a sentença de morte, Ele deu a oportunidade da vida. Você está entendendo da oportunidade que Deus está dando para você nessa noite? O pecado, a recompensa do pecado o salário do pecado é o quê?
morte. A recompensa do pecado é morte. Mas hoje Deus está dando vida através de Jesus Cristo. Olha, quando o inimigo vem com palavras de morte, de condenação, saiba que em Cristo você tem o sangue, em Cristo você tem a oportunidade, em Cristo você tem o perdão. Ou seja, ainda que você esteja à beira da morte, ainda que o pecado trouxe grande destruição, a palavra de Deus nos garante que aonde abundou o pecado, muito maior é o perdão de Deus, a oportunidade que Deus tem para você, do que aquilo que o pecado tem feito. Não se sinta limitado. Eu estou falando que Deus não está dando liberdade para você pecar, mas hoje Ele está falando, hoje é a oportunidade da sua vida, hoje é a oportunidade que essa corda tem que ser cortada, tem que ser tirada, tem que ser desfeita, para que você possa ser livre, para que você possa viver livre, para que você venha viver e gozar de tudo aquilo que Deus tem colocado, dado, feito pela tua vida. Você está entendendo nessa noite? Não é pelos anos de cristão que você tem, é pela revelação do sacrifício de Jesus Cristo, do perdão de Jesus Cristo, do amor que Cristo tem pela tua vida. Está me entendendo? O inimigo tem amarrado crentes. O inimigo tem amarrado o povo que se diz povo de Deus. O inimigo tem tentado impedir a igreja de avançar. Mas o perdão de Deus, ele está estendido nessa noite para as nossas vidas. Hoje é o dia para um novo começo. Hoje é um dia para um renovo. Hoje a oportunidade veio aqui. Deus preparou esse momento para dizer, está na hora de começar de novo. Está na hora de começar, está na hora de ser diferente. Vamos fazer tudo diferente. E eu tenho certeza que nunca mais você vai se encontrar amarrado. Não estou falando que você é um cavalo. Isso é só um exemplo da alienação, da falta de consciência daquele cavalo, concernente à sua própria estrutura, força, ao ponto que ele fica preso a algo tão insignificante, que não é nada diante daquilo que ele é. E eu estou falando para você nessa noite, os teus erros não são nada diante daquilo que o teu Deus é. Não há necessidade de você permanecer prostrado. Jesus Cristo te põe de pé. Você pode se colocar de pé nessa noite. Oh, glórias. Não deixe que o inimigo venha limitar a tua vida. Não deixe que as acusações do inimigo venham fazer com que você não viva aquilo que Deus tem preparado para ti. Essa é uma oportunidade que Deus vem da parte de Deus para cada um de nós. Enquanto os homens e o mundo e o pecado vêm para nos matar, Jesus Cristo veio ao encontro para que você tenha vida. Feche os teus olhos. Quero convidá-lo a você a orar neste momento. A falar com teu Deus. Talvez você já se pegou orando, Deus, eu preciso de uma oportunidade para isso. Eu preciso de uma oportunidade para aquilo. Quem dera se eu tivesse a oportunidade para poder consertar determinada situação. Talvez você já orou a Deus para alguma oportunidade, uma chance de fazer diferente. Eu quero dizer para você, o Senhor mandou te dizer para você, Jesus é a oportunidade que você procura.
em todas as áreas da sua vida. Jesus é a porta, a chance que você tem orado, clamado, que tem o poder de transformar toda a sua vida. A oportunidade que tem o poder de verdadeiramente impactar todo o teu ser. Muitas pessoas olham e vê a América como uma oportunidade, mas muitas pessoas vieram para a América e voltaram da mesma forma com que chegaram aqui. Não foi como elas esperavam, como elas planejavam. Não foi a oportunidade que elas pensavam ser. E a experiência da América não trouxe nada, não acrescentou nada às suas vidas. Mas eu quero dizer, Cristo é muito mais daquilo que você espera. E eu tenho certeza que se você agarrar esta oportunidade, você jamais será o mesmo. Se você agarrar essa oportunidade, se você entrar, se você receber, é a oportunidade que Cristo te dá hoje. Irmão, minha irmã, você que está visitando nós nessa noite, eu tenho certeza que você jamais permanecerá da mesma forma. Cristo faz a diferença. Cristo faz a diferença. Cristo faz a diferença. Você não entrará diante da presença dele e sairá da mesma forma. Aquela mulher entrou com uma sentença de morte e saiu com a chance da vida, a oportunidade de um recomeço, de viver uma nova vida. E ela foi uma das grandes auxiliares do ministério de Jesus Cristo. Muitas vezes o inimigo quer te envergonhar, mas Deus tem preparado honras para você. Deus tem preparado um novo caminho. Toma posse dessa nova oportunidade. Faça um voto: Deus, a partir de hoje eu vou começar tudo de novo. Eu vou viver de maneira diferente. Eu não vou fazer aquilo que eu andava fazendo. Eu não vou cometer os mesmos erros. Não, hoje, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito, eu quero começar uma nova vida. Eu quero começar de maneira diferente. Eu quero Te honrar. Eu quero agarrar esta oportunidade que o Senhor me dá nessa noite. Eu quero aproveitar. E eu quero trazer o Senhor, a Tua presença, para dentro do meu ser. Feche os teus olhos. Amado Pai, eu quero Te dar graças, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de termos a nossa vergonha e humilhação transformada em uma oportunidade para um novo recomeço, de intervir na nossa morte, na nossa destruição e nos oferecer um plano de vida, oferecer um plano de glória, oferecer um plano de vitória, oferecer para nós um plano eterno, oferecer para nós uma nova oportunidade, Senhor, de vivermos pela Tua graça. Oferecemos, ó Deus, uma nova oportunidade de restabelecermos a comunhão contigo. Oferecer a oportunidade, Deus, de sermos Teus servos, ó Deus, representantes do Senhor nesta terra. Uma nova oportunidade de andar, Senhor, não na dimensão deste mundo, mas na dimensão, Senhor Jesus, do reino espiritual, do reino de Deus, de não ser guiado pelas coisas que se veem, mas pelas coisas que não se veem, mas são reais, porque são formadas, provém de Ti, Senhor. Que nos dê a chance, Senhor Jesus, a oportunidade de estarmos assentados nas regiões celestiais, mediante o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Com grande oportunidade, Senhor. Nessa noite nós queremos rejeitar tudo aquilo que tem, Senhor, nos impedido, que tem limitado. Toda palavra de acusação, Senhor, nessa noite, Deus, ó Pai, contra a vida dos Teus filhos, eu quero colocar por terra no nome de Jesus.
Eu quero repreender todo espírito de acusação, toda perturbação, Senhor, ó Deus, ó Pai, que tem incomodado, que tem limitado, Senhor, o progresso, o avanço do Teu propósito na vida dos Teus filhos. No nome de Jesus, caia por terra toda palavra mentirosa do inimigo. No nome de Jesus, caia por terra toda palavra contra a família dos Teus filhos. Em nome de Jesus, caia por terra toda palavra que não pode, que não irá acontecer, toda palavra negativa, contrária à Tua vontade, contrária àquilo que o Senhor nos prometeu, cai por terra no nome de Jesus. Senhor, nós não iremos desperdiçar essa oportunidade, e a partir de hoje nós estamos andando, nós estamos vivendo uma nova vida, não mais, Senhor Jesus, sobre a escravidão do pecado, mas na libertação mediante o Teu sangue.